Sempre que nós calculamos, né, um momento de inércia, a gente está calculando em relação ao eixo, certo? Mas e se eu quiser, a partir de um eixo, eu quiser calcular um momento, eu já tenho um momento de inércia em relação ao eixo, eu quero calcular um momento de inércia em relação a outro eixo que seja paralelo a esse eixo inicial, tá? É para isso que serve o nosso teorema aqui dos eixos paralelos. Vamos ver como é que ele é. Então, novamente, vamos começar aqui considerando uma figura genérica, né? De área A, né? Superfície A. Ela possui um momento, eu vou calcular o momento de inércia dela em relação ao eixo A', aqui. Okay? Então a gente sabe aqui que a gente pegando aqui uma área qualquer aqui dentro dela, né, um dAzinho, a gente vai calcular o momento de inércia integrando, né, as distâncias ao quadrado de todos os dAs, então y aqui ao quadrado, vezes a área. Okay? Integrar todas as áreas, a gente vai ter o nosso I em relação aos eixos, ao eixo A'. Então vai ter o I A'. Okay? Agora a gente tem um eixo BB', tá? Que é paralelo a A', só que esse eixo BB' ele passa pelo centroide. Tá? Esse eixo, primeiramente, ele vai ser chamado de eixo centroidal, né? Ele passa pelo centroide aqui. E vamos considerar então que a distância agora dessa mesma área DA que eu estava calculando aqui, em relação a esse eixo BB' agora, vai ser um Y'. Okay? E dessa forma a gente pode falar que o nosso Y, certo? Vai ser Y' mais o D, onde D é a distância entre esses eixos, a A' e o eixo centroidal, BB'. Okay? Então, substituindo o y² né, pelo y' mais d, dentro da integral aqui, a gente pode dividir, né, a gente calcula aqui que a y' mais d é ao quadrado, então a gente aplica aqui o quadrado aqui dentro desses parênteses, vai ter y' ao quadrado mais 2 vezes y' vezes d mais d ao quadrado, certo? Assim a gente vai ter essas três integrais, aqui, né? Integral 1, A2 e A3, que vai ser justamente, né, as três componentes, as três parcelas aqui desse quadrado aqui, perfeito aqui, ok? Então a gente tem aqui o y' ao quadrado aqui dentro, né, dessa primeira integral, o 2 vezes d vezes y' aqui nessa segunda integral, onde 2d a gente sabe que é constante, e o d ao quadrado aqui na terceira, aqui, né, terceiro termo aqui, né, que sai, né, da integral, que é o d ao quadrado que é constante, fica só a integral de dA. Tá? Então, a primeira integral, vamos analisar ela. A primeira integral, ela representa o momento de inércia da superfície em relação ao eixo BB', né? Ao eixo centroidal BB' aqui, ó. Porque é justamente o y' ao quadrado vezes o dA, certo? Então a gente vai chamar esse momento de inércia em relação ao eixo centroidal de I barra. Essa barra em cima do I aqui significa que ele é o momento de inércia em relação ao eixo centroidal. Tá? Então é o I barra. A segunda integral, a gente vê que ela é igual a zero, porque ela é o y' vezes dA. Isso aqui, como ele não está ao quadrado, ele é um momento de primeira ordem. Então, é um momento de primeira ordem. Então, eu teria que calcular o momento de primeira ordem. Porém, a gente sabe que o y' aqui é a distância entre o elemento dA e o eixo centroidal. A gente sabe que o momento de inércia, momento de primeira ordem, de qualquer figura em relação ao seu eixo centroidal, vai ser igual a zero. Tá? Então, essa segunda integral é igual a zero, então 2d vezes zero vai dar zero. Então, a gente esquece esse segundo termo aqui. Okay? E o terceiro termo, terceira integral aqui, é a integral de dA, né? Que é justamente a área. Tá? O d ao quadrado a gente tirou da integral, então fica só a integral de dA, que é a nossa área total da figura. Okay? Então, a gente pode agora substituir aqui
o nosso I, né, nosso momento de inércia em relação ao eixo A lá, o A', vai ser igual ao I barra, que é o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, mais a área da figura vezes d ao quadrado, vezes a distância entre o eixo que a gente está calculando e o eixo centroidal, que é paralelo aqui a esse eixo que a gente está calculando. Tá? Esse aqui é o teorema dos eixos paralelos. Então, para você calcular o momento de inércia em relação a qualquer eixo, se a gente tiver o momento de inércia do eixo centroidal, que é paralelo a esse eixo, basta a gente ter a área da figura, da superfície, e a distância desses dois eixos aqui, entre esses dois eixos. A gente usa essa fórmula aqui. Tá? Esse aqui que é o teorema dos eixos paralelos. Então, aí uma definição melhor, né? A gente pode concluir que o momento de inércia de uma superfície em relação a um dado eixo é igual ao momento de inércia da superfície em relação a um eixo centroidal paralelo, mais o produto da área da superfície pelo quadrado da distância entre os dois eixos. Tá? É o AD ao quadrado. Okay? Então, esse teorema é conhecido como teorema dos eixos paralelos. Tá? Também pode ser expresso utilizando o raio de giração, tá? Só que a gente não utiliza o A, né, a área. A gente tem que um raio de giração em relação a qualquer eixo vai ser igual ao raio de giração ao quadrado, né? Vai ser igual ao raio de giração ao quadrado em relação ao eixo centroidal paralelo, mais a distância entre esses dois eixos. E outra relação também que a gente pode enunciar aqui é relacionando o momento de inércia polar, tá? Em relação a um polo O, né? Em relação em qualquer momento de inércia polar em relação a qualquer ponto, tá? Da mesma superfície. Okay? No caso, o JO que em relação é um ponto qualquer, se a gente considerar, a gente pode relacionar em relação ao momento de inércia polar em relação ao centroide da superfície. Tá? Descendo a distância entre esse ponto qualquer e o centroide. Tá? Mesma forma. Então, o momento polar de inércia também funciona da mesma forma. A gente considera, ao invés de a gente ter um eixo centroidal, vai ter justamente o ponto do centroide. Tá? E assim a gente também consegue, né, um raio de giração aqui polar, né, do KO, que é o quadrado, vai ser igual ao raio de giração em relação ao polo ao centroide, né, ao quadrado, mais a distância entre esses dois pontos ao quadrado. Então vamos fazer um exemplo, né, exemplo 1 na página 486 do BIR, que é determinar o momento de inércia IT de uma superfície circular em relação à linha tangente ao círculo, esse eixo T aqui. Então, vamos calcular o IT, que é o momento de inércia em relação ao eixo T. No último exemplo, a gente calculou o momento de inércia em relação a um diâmetro, né, um eixo aqui passando pelo centroide, né, um eixo centroidal. Então, a gente pode chamar aquele eixo centroidal de I barra, né, que vai ser igual a πr a quarta sobre 4, como a gente calculou no último exemplo. Então, se a gente fosse fazer o cálculo utilizando integral, a gente teria que integrar esse círculo aqui, fazer um elemento, sei lá, retangular, utilizar as equações de circunferência para poder fazer integral aqui. A complicação queria ser se a gente utilizasse integral para fazer isso em relação a esse eixo aqui, tangente. Então, a gente utiliza esse teorema dos eixos paralelos, que vai ser muito mais simples. Basicamente, a gente já conhece o eixo centroidal no momento de inércia em relação ao eixo centroidal e sabe a distância, né, que em relação ao eixo tangente vai ser justamente o raio. Tá? E aplica aqui. A área a gente sabe, πr ao quadrado. Então aplica nessa equação, né, onde o IT, né, vai ser igual ao I barra mais a área vezes a distância ao quadrado, vezes o R ao quadrado. Okay? Então, dessa forma, a gente tem o nosso I barra, que é πr a quarta sobre 4, mais a área, que é πr ao quadrado, vezes o R ao quadrado. Então, aqui vai dar πr a quarta, né, um inteiro mais um quarto, vai dar 5 quartos, né, de πr a quarta. Outra vez, esse é um exemplo genérico, né? O R aqui pode ser qualquer valor, então isso aqui vale para qualquer círculo. Tá? Então, o momento de inércia de um círculo em relação a um eixo passando tangente à sua circunferência
é 5π r² sobre 4. Uma coisa importante de se observar é que o momento de inércia de qualquer superfície passando pelo eixo central, em relação ao eixo centroidal aqui, ele vai ser sempre o menor possível. Tá? Tanto que sempre que a gente tiver que calcular o momento de inércia, né, a gente vai sempre utilizar o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, mais a área vezes d². A área vezes d² nunca vai ser um valor negativo. Né? Então, ele sempre vai ser somado. Então, o menor valor possível é justamente o momento de inércia em relação ao eixo centroidal. Tá? Uma observação bem importante aí para vocês. Bora lá. E agora nós vamos ver aqui o exemplo 2, né, da página 486, tá? Que é para determinar o momento de inércia da superfície triangular aqui em relação aos eixos BB' e DD'. O A' a gente já calculou, né? Foi o último exercício lá do triângulo. Então agora a gente tem que calcular em relação ao eixo centroidal, que é o BB', e em relação ao eixo lá do vértice lá em cima, DD'. Então, como a gente já calculou, né? Então a gente sabe que o momento de inércia em relação à base vai ser a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Né? Então em relação à linha a gente já tem já. E a gente sabe que agora a gente vai calcular o BB'. Né? Então para calcular o BB', o momento de inércia em relação ao eixo centroidal aqui, a gente vai ter que utilizar a fórmula. Só que dessa vez, ao invés de a gente ter o momento de inércia em relação ao centroide, o eixo centroidal, a gente tem o momento de inércia em relação à base. Então, o nosso incógnito está aqui dentro. Então, a gente vai ter que transformar, jogar o AD² para o outro lado, para encontrar o nosso momento de inércia em relação ao centroide, em relação ao eixo centroidal. Tá? Então, se a gente isolar, aí, a gente vai ter o momento de inércia em relação ao eixo centroidal vai ser igual ao momento de inércia em relação à base menos a área vezes a distância ao quadrado. Tá? E a partir daí a gente faz o cálculo do momento de inércia em relação ao BB', ao eixo centroidal. A distância aqui a gente sabe que é 1/3 da altura, né, o centroide. Então a gente tem I, o momento de inércia em relação à base vai ser BH ao cubo sobre 12, menos a área, que é base vezes a altura sobre 2, certo? Vezes a distância, né, que é 1/3 de H, o H sobre 3, ao quadrado. Então, H sobre 3 ao quadrado é H ao quadrado sobre 9. Né? 9 vezes 2 aqui dentro vai dar 18. BH vezes H ao quadrado, BH ao cubo. Então, a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui desses dois. 12, 18 vai dar 36. 3 menos 2 vai dar 1. Então, a gente sabe aqui que o momento de inércia em relação ao eixo centroidal aqui de uma figura triangular genérica, né? Base aqui a altura genérica, vai ser base vezes a altura ao cubo sobre 36. Reparem que o valor é um valor muito menor, né, 3 vezes menor que o valor aqui do momento de inércia em relação à base. Tá? Agora a gente vai calcular em relação ao eixo DD'. Uma coisa importantíssima que vocês podem cair em contradição aí na pegadinha é: como é que eu calculo o DD'? Eu poderia começar o exercício calculando o DD' primeiro? Pense bem. A gente tinha o A', a gente não tinha o eixo centroidal. A gente tinha só o momento de inércia em relação à base. Não daria para calcular porque, para utilizar o teorema dos eixos aqui, paralelos, a gente tem obrigatoriamente de ter o eixo, o momento de inércia em relação ao eixo centroidal. Ó. Não dá para eu colocar nessa fórmula aqui dos eixos paralelos dois momentos de inércia em relação a eixos que não são centroidais. Um deles, pelo menos, tem que ser. Tá? Então, primeiramente, a gente tem que calcular o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, que é o IDB', tá? Que é o I barra aqui, para depois poder calcular o momento de inércia em relação a qualquer outro eixo paralelo. Aí, tá? Então, para calcular em relação ao eixo DD',
a gente já tem aí a distância que é 2/3 de h, né, que é o que sobrou da altura aí. 1/3 aqui, 2/3 para cá. A gente já tem o IBB', né, que é o momento de inércia em relação ao eixo centroidal que a gente acabou de calcular. Então é só jogar na fórmula. Então aqui vai ser o BH ao cubo sobre 36, mais a área, né, BH sobre 2, vezes a distância, que é o que chama de D', né, que é o 2/3 de h, ou 2h sobre 3 ao quadrado. Então aqui dentro fica 4h ao quadrado sobre 9, né? A gente multiplica embaixo aqui, 2 vezes 9 dá 18, tá? E a gente tem aqui que dá BH ao cubo, aí o BH ao cubo vezes, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, a gente vai ter 36 e 18, a gente vai ter justamente o BH ao cubo sobre 4. Okay? Esse aqui é justamente o nosso momento de inércia em relação ao centroide aqui, ao vértice do triângulo lá em cima, tá? Que é muito maior que o eixo centroidal, né? Que é o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, tá bom? Aqui a gente tem então que em relação à base é sobre 12, né? Em relação ao outro vértice, né? O vértice lá oposto, vai ser 3 vezes maior, né, que a base, né? Então, a gente tem aqui o maior momento de inércia, é justamente onde a gente tem a área mais distante possível aí do eixo, tá? Então, tá aí o nosso exercício. E veremos agora como faremos o cálculo de momento de inércia em relação às superfícies compostas agora, as superfícies em que a gente pode dividir em várias figuras planas que a gente conhece os momentos de inércia, já que elas são genéricas, né? Então, bora lá. Então, vamos considerar uma superfície A, né, que ela pode ser constituída aí por diversas superfícies componentes, né, A1, A2, A3. Então, a gente pode dividir a superfície A em A1, A2 e A3. Como a integral que representa o momento de inércia de A ele pode também ser subdividida nas integrais calculadas sobre A1, A2 e A3, o momento de inércia de A em relação ao dado eixo ele também pode ser obtido pela adição dos momentos de inércia das superfícies A1, A2 e A3, mas todos em relação ao mesmo eixo. Okay? Então, tem que tomar muito cuidado, que às vezes é preciso aplicar o teorema dos eixos paralelos, tá? Para transferir cada momento de inércia para o eixo desejado antes de se adicionarem os momentos de inércia das superfícies componentes. Então, se você tem 3 superfícies que somadas da área da superfície que você está querendo encontrar um momento de inércia final, a gente tem que calcular então o momento de inércia de cada uma dessas superfícies, mas todas elas em relação ao mesmo eixo. Tá? Então, se você conseguir calcular em relação ao eixo centroidal dela, depois você usa o teorema dos eixos paralelos para transportar para o outro eixo, para todos eles terem o mesmo eixo de referência, para só aí a gente poder fazer o somatório e encontrar o momento de inércia, né, da figura total, tá? Da área total lá. Então, sempre tomar esse cuidado, tá? Ao somar, então, momentos de inércia, a gente só pode somar momentos de inércia quando eles são em relação ao mesmo eixo. Então, como vocês puderam notar nos exemplos anteriores, a gente tem diversas figuras, né, genéricas que, igual ao cálculo de centroide, a gente também pode utilizar, né, o formulário, né, dessas equações aqui que já foram pré-calculadas, para a gente poder tirar o momento de inércia delas em relação aos eixos evidenciados aqui. Tá? Então, tomar cuidado que cada um em relação a um eixo diferente. Tá? E aqui, por exemplo, a gente calculou lá do retângulo em relação à base, né? Que era o ix aqui no caso. O ix a gente tinha visto lá que era base vezes a altura ao cubo sobre 3. Okay? Mas e se eu fosse calcular em relação a um eixo centroidal, que é paralelo ao x, aí é o x'. Tá? Aí já é base vezes a altura ao cubo sobre 12, ou seja, 4 vezes menor que o momento de inércia em relação ao eixo da base. Tá?
Em relação ao eixo Y, é só você trocar, né? O H com o B continua sendo um retângulo também, né? Então, olha lá, você divide, substitui onde tem B põe H, onde tem H põe B. Então, no momento de inércia, por exemplo, em relação ao eixo aqui da base aqui, o eixo Y, né, da base do retângulo, vai ser B ao cubo H sobre 3. Tá? E em relação ao eixo centroidal vertical aqui, B ao cubo H sobre 12. Tá? E também temos, né, o momento de inércia polar em relação ao centroide, tá? Que vai ser BH vezes B ao quadrado mais H ao quadrado sobre 12. Tá? Que é basicamente, né, o nosso somatório aqui de BH ao cubo mais o B ao cubo H sobre 12. Tá? X' mais Y e Y'. Tá? Então vamos ver outras superfícies. Então temos a superfície agora do triângulo, né, que a gente já calculou, já viu, né, quanto que dá, que é a gente tem em relação a base aqui, que é o BH ao cubo sobre 12, em relação ao centroide, que é BH ao cubo sobre 36. Tá? A gente também poderia adicionar aqui em relação ao eixo aqui no vértice, né, a gente viu no último exercício, que é BH ao cubo sobre 4, né, um terço menor aí que o da base. E também vimos, né, em relação ao círculo, que é em relação a qualquer diâmetro aqui, né, passando pelo centroide aqui, que é πr a quarta sobre 4. Também poderia colocar junto aqui, né, o eixo tangencial, daria 5πr a quarta sobre 4, né, a gente calculou também. E aqui o momento de inércia polar, né, πr a quarta sobre 2. O momento de inércia polar, o triângulo aqui, já entra várias outras coisas diferentes. Tá? Você teria que calcular o momento de inércia em relação ao eixo vertical também, primeiramente. Esse eixo vertical, como ele não é paralelo a nenhum dos lados, então já teria um pouco de dificuldade. Talvez para um triângulo retângulo seja mais simples, né? Mais fácil de calcular. Só você multiplicar esse aqui, por exemplo, por 2. Acredito eu. Né? Seria BH, B ao quadrado, H ao quadrado sobre 6, sobre 12, né? Sei lá. Mas, de toda forma, tá aí as superfícies do triângulo e do círculo. Podemos calcular também aqui em relação a um semicírculo, é um quarto de círculo, que basicamente se divide por 2, né, o momento de inércia, mas aqui já não é em relação a qualquer um dos eixos, né? É em relação aos eixos, esse eixo aqui, que é o da base, e em relação ao eixo também vertical, tá? πr a quarta sobre 8. E em relação ao centroide também muda um pouquinho, que é πr a quarta sobre 4, normalmente inércia polar. Tá? E no quarto círculo, tanto o x quanto o y aqui vão ser iguais também, que é πr a quarta sobre 16. E o momento de inércia polar em relação ao centroide, não, mentira, não é em relação ao centroide, é em relação ao centro, tá? Aqui em cima também, πr a quarta sobre 4 em relação ao centro, e aqui também em relação ao centro, que é a origem, ó, é πr a quarta sobre 8, que é em relação à origem também. Tá? E aqui, por fim, né, uma elipse. Tá? Também dá para calcular o momento de inércia tabelado. A gente tem o momento de inércia em relação ao eixo x, sendo que o maior comprimento aqui, né, o maior raio dessa elipse seja ao longo de x, logicamente. A gente tem aqui que vai ser π AB ao cubo sobre 4. E em relação a y, π ao cubo b sobre 4. Tá? Esses ambos aqui são os momentos de inércia principais, né, em relação aos eixos centroidais aqui. E o momento de inércia polar seria πAB vezes a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4, em relação ao centroide, né, à origem aqui, que é o coincide com o centroide aqui. Tá? E uma coisa importantíssima, a gente pode fazer esse somatório aí das áreas, né, dos momentos de inércia em áreas compostas, superfícies compostas,
mas com relação a raio de giração, para calcular não pode, tá? Porque o raio de giração a gente tem que ter um momento de inércia final com a área final para poder dividir o momento de inércia pela área e tirar a raiz, tá? Então, o raio de giração da superfície composta não é igual à soma dos raios de giração das superfícies componentes. Então, para se determinar o raio de giração da superfície composta, é preciso primeiro calcular o momento de inércia da superfície inteira, né? E também calcular a área, né, da superfície inteira, dividir o momento de inércia pela área e tirar a raiz, tá? Então, lembrem que esse método, né, de superfícies compostas não serve para calcular a raio de giração, tá? Vamos lembrar disso.